Graça e paz, irmãos. Mais um dia preparada pelo Senhor Jesus, né? Só Ele que pode fazer o nosso respirar, nosso deitar, nosso levantar, tudo que a gente, tem, provém, é dele, né? Aqui hoje está bem friozinho, mas glória a Deus, né? De manhã estava 10 graus, agora está 18, mas em tudo que passemos, temos graça. E hoje eu queria falar um assunto bem complicado, né? Sobre o julgar. E tá em Mateus 18, a partir do 21, né, em diante, mas o que eu quero falar mesmo tá um pouco adiante. No 21 e 22 Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve ser julgado, quantas vezes deve ser perdoado, né? E Jesus responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Mas o que é mais interessante não é a quantia que ele coloca, mas a parábola que ele conta a seguir. E ele começa assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Então o rei, ele numa certa data, disse: está na hora de eu fazer conta com aqueles que me devem. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Um bom dinheiro, né? Considerável dinheiro. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, qual que foi a atitude do rei? Olha, vamos botar as contas em dia? Quem deve vai ter que acertar. Como aquele servo que devia 10.000 não tinha como pagar, venda-os como escravo e a tudo que eles têm e me paga a dívida. Simples assim. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Você viu o que ele fez? Ele se prostrou, o adorou, ainda pediu generosidade e aí prometeu pagamento. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Tinha um rei, um servo, e aquele conservo que servia ao servo, tá? Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Olha só, o servo devia ao rei, ao seu senhor, vamos colocar assim, 10.000 talentos. O conservo devia ao servo apenas 100 dinheiros. Tá vendo a discrepância de valores? Então encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo fez a mesma atitude do servo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele teve a mesma atitude do servo que o servo teve para com seu senhor. Olha a atitude do servo. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Palavra forte, né? Difícil até de explicar, mas vamos lá. Olha, quando a gente erra, primeira coisa que a gente geralmente faz é confessar nossos pecados. Por quê? A gente fica atribulado, fica, sabedores que estamos devendo ao Senhor Jesus. Porém, a gente vai, ajoelha, roga perdão ao Senhor, a Deus, e somos perdoados. Quando nós sentimos perdão, vem um alívio no coração, uma coisa tão boa. Aí você sai dali renovado, sabendo que o Senhor falou. Muitas das vezes até os profetas falam, né? Vá, como aquela escritura, e não peques mais, né? E o Senhor é compassivo com aqueles. Porque a diferença aqui que a gente tem que ver são duas. Porque logo depois ele não foi capaz de perdoar ao próximo. Então hoje eu te pergunto, com que tamanho você tem julgado? Às vezes você pede perdão, acaba de ser perdoado, Deus te perdoa, mas tu julga aquele que te machucou. Se você perdoa, cabe a ti perdoar o teu irmão. E às vezes o pecado que o teu irmão tem é tão menor que o teu. Aí como tu foi lá e foi perdoado, você começa a ser juiz. Ei, Deus não te trouxe a terra para ser juiz de nada, de ninguém não. Aí o Senhor volta a ira contra ti. Porque você não foi capaz de perdoar aquele que te ofendeu com uma coisa besta. Vamos voltar a Números para tentar exemplificar. O servo devia ao Senhor 10.000. O conservo devia a esse servo aqui apenas 100. Olha a discrepância. E o Senhor aqui perdoa esse servo aqui. Mas esse servo foi incapaz de perdoar o conservo. Foi incapaz de perdoar uma coisa menor que era. Vocês entendem a grandeza que o Senhor Deus está mostrando agora? E a pergunta é, será que você não está julgando demais e esquecendo de se olhar? Será que eu não estou me julgando demais e esquecendo de olhar os meus pecados? Porque nós precisamos ver que o Senhor, Ele vai fazer justiça pelos pequeninos. É tanto que Ele pegou aquele servo mau e ainda disse: indignado o Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo. Antes Ele ainda chama: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Aí você vai lá e suplica ao Senhor: Deus, perdoa meus pecados, Senhor. E chega lá na frente, você está julgando o outro, porque ele fez um pecado contra ti. Será que não é hora da gente refazer os nossos conceitos e começar a perdoar? Deixa eu te falar uma coisa. Quem está com raiva não é a outro que você está matando, não. É a si mesmo. Quando você não libera o perdão, você está machucando a você mesmo. Existem pessoas que são acometidas de males, e isso é pesquisa, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. De males como câncer, úlceras, dores, fibromialgia, porque não consegue liberar verdadeiramente perdão. Agora me diz, você é tão perfeita assim? Será que não tem pessoas também que te julgam? Será que você também não é devedora às pessoas? Alguém foi devedor a ti, mas você também talvez seja devedor a alguém.
Para e pensa, só um pouquinho. Porque aquilo que você julgar e não perdoar, pode ter certeza, é o teu coração que fica contaminado. Porque muitas das vezes você tem julgado, você tem condenado e você tem cobrado coisas de pessoas que nem sabe que você acha. Coisas que às vezes você nem pensa. E você quer que a pessoa faça. Ei, outra coisa que eu preciso alertar você. Ninguém pode fazer aquilo que só está aqui, na sua mente. Se você não expor para as pessoas como que você quer, ninguém vai saber. Ninguém adivinhou. Glória a Deus por isso. As revelações são por dons. Ninguém adivinhou. Ninguém vai adivinhar. Tem muita gente que fica de birrinha um com o outro e não resolve. Vai lá, resolve. Resolve. Pronto. Olha, eu não gostei disso. Pontua. Agora, pontua e não cobre mais. Acerte as contas sem entender, não. Entendendo. Porque se você não quiser entender, nem chame para acertar. O Senhor, quando fez as contas com ele poderia, não, eu quero o meu dinheiro porque é meu dinheiro. Ele não fez isso. Ele viu a súplica do servo e o perdoou. Assim é o Senhor Jesus. Veja com que medida você está medindo. Amém? Só até aqui. Hoje a palavra foi um pouquinho mais dura. Acho que até para mim mesmo. Então, se essa palavra te atingiu o coração, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Se não, compartilhe. Irmãos, independente de você gostar ou não, compartilhe. Pode atingir outras pessoas. Ontem uma pessoa perguntou se eu não aguento mais lives. Pois eu aguento muitas lives, que muitas lives têm falado diretamente comigo. E eu sei que todos nós temos um propósito. Até nesse vídeo que eu estou gravando, certamente o Senhor tem um propósito para comigo. Não era para contigo não, às vezes é para comigo mesmo. Então compartilhe. E quem puder, vai lá, inscreva-se lá no canal YouTube, Edilane Costa, e ajude a gente. A gente que eu falo, sou eu, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque o que eu falo aqui, primeiro eu sinto aqui. Amém? Então vamos julgar menos. Se você puder, compartilhe. O Senhor Jesus tem algo grande para você. Tem gente que desacreditando. Ei, amanhã falaremos sobre isso. As promessas do Senhor nunca morrem, ok? Amanhã falaremos sobre as promessas do Senhor Jesus. De novo, voltaremos às promessas dele. Fiquem na paz do Senhor Jesus, na paz de Jeová Jireh. Gente, eu estou um pouquinho cansada, a semana foi pouco tensa, né? As semanas têm sido meio tensas. E hoje, por estar frio, eu falei mais calmamente. Mas o Senhor também me ordenou, porque essa palavra, ela mexe em corações que às vezes estão muito contaminados. E só para finalizar, com alguns que fazem capelania, falam que aqueles que estão enfermos são muitas das vezes que não liberaram perdão. O coração deles às vezes estão tão contaminados que é como se eles estivessem podres. Amém? Eu encerro aqui.